Jones Manuel, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Jones. Boa noite da comunidade. Bem-vindo ao Essencial. Né? Jones, assim, eu tenho vários assuntos para conversar com você, mas eu te convidei porque você teve a hombridade, a integridade de me avisar que iria fazer uma crítica. Eu vi sua crítica, achei ela bastante pertinente. As pessoas que muito me gostam e admiram falaram, Leandro, você leu a crítica, eu acho que o Jones está correto, acho que você deveria conversar com ele, mas no mesmo dia que você falou, não, vamos conversar, porque eu acho importante, né, abrir o debate. Né? Eu não tenho compromisso com o erro, quero muito entender a lógica da sua crítica e, quem sabe, mudar até minha cabeça, as minhas posições sobre o carnaval. Vamos começar falando sobre isso, depois eu quero entrar nessa história de Israel, que eu queria muito ouvir você também, inclusive sobre bolchevismo e antissemitismo, e acusações que estão sendo levantadas agora, hoje, 2024, contra Stalin e a União Soviética, botando na mesma bacia. Leandro, só me permita, só um parênteses histórico. Se o Lula recuar, vai ser uma tragédia e horrível, mas ele não fica desacreditado para a militância, não, porque Lula pode fazer tudo, né? As pessoas esquecem, Leandro, veja, mas eu lembro, viu? Quando Dilma ganha a eleição em 2014, Lula defende colocar Trabuco, o dono do Bradesco, no Ministério da Fazenda. Lula defende entregar o Ministério da Fazenda para o Bradesco. O Trabuco é convidado, ele fala, quero isso aí não, bota meu funcionário, quero o Joaquim Levy, que era diretor do Bradesco. Isso. Foi Lula que defendeu Dilma, depois daquela eleição ultrapolarizada de 2014, entregar o Ministério da Fazenda para o Banco Bradesco. E aí nunca foi cobrado, ninguém lembra, e por aí vai. É verdade, né? Pode tudo. Então, com o homem é diferente. Mas voltando ao assunto. Vamos lá, vamos falar de carnaval, então. Eu queria saber, fazer uma discussão sobre essa coisa. Só vou falar uma coisa, eu fiz uma crítica, eu confesso que eu esqueci de ver aquele corte para saber exatamente o que eu disse, mas eu fiz uma crítica, basicamente, sobre a glamorização do carnaval, assim, a idealização do carnaval, a partir das perspectivas que eu tenho hoje em relação ao carnaval, e principalmente por conta do que acontece no carnaval em Salvador e no Rio de Janeiro, onde há uma hiperelitização desse carnaval, onde restam aos pobres levar porrada da polícia militar e essa super camarotização, Salvador, por exemplo, que assim que você criou um abismo social que transformou o carnaval numa festa de ricos, onde se concede algum espaço para os pobres, normalmente para levarem porrada da polícia. Perfeito. Então, essa foi uma colocação que eu fiz, inclusive gerou bastante debate aqui. Mas eu queria muito ouvir a sua crítica e a gente discutir um pouco sobre isso. Vamos lá. Eu acho que tem 3 pontos aqui principais, Leandro. Vamos começar pelo primeiro. O carnaval no Brasil, ele tem 3 grandes vetores, né? 3 festas. Existe carnaval no Brasil inteiro, mas 3 lugares polarizam a atenção. Rio de Janeiro, principalmente por causa da Marquês de Sapucaí, o desfile das escolas de samba, Bahia e Pernambuco. Pernambuco, Recife, Olinda. Não é isso? Dos 3 estados, o carnaval que tem um aspecto mais privatista, mais elitizado, é de longe o da Bahia. Né? Sim. Já a gente vai explicar por quê. Mas o da Bahia é o carnaval muito centrado na ideia do palcocêntrica, do palco, do trio elétrico e das pessoas pagarem para ter um lugar privilegiado para consumir aquele show. Veja, o carnaval da Bahia tem bloco de rua, tem desfiles de bairro, tem cultura popular, tem o Ileaê, tem o Olodum, tem os grupos afros de percussão históricos, com mais de 70, 80 anos, que ainda tocam. Carnaval da Bahia não é só o trio e a corda, embora aquilo ali seja mostrado como a principal vitrine. Então, de fato, por exemplo, no Carnaval da Bahia, você tem um altíssimo grau de camarotização. Agora, Leandro, assim, quem é que governa a Bahia há quase 20 anos? Não é eu, não é você, não é minha mãe, é o PT. Então, o modelo de Carnaval da Bahia, que foi um modelo montado por ACM, é mantido até hoje intacto no 5º governo petista, seguido. Intacto no 5º governo petista. Então, o Carnaval da Bahia é elitizado? É. No 5º governo petista, que nunca fez nada para democratizar essa festa. Isso por um lado. Já o Carnaval de Recife, o Carnaval de Olinda, tem um caráter muito mais popular e democrático. O Carnaval de Olinda é marcado pelos blocos de rua, que inclusive são auto-organização popular.
é uma briga para tentar conseguir um financiamento da prefeitura, um apoio no geral. Os blocos de rua, as orquestras de frevo, é tudo autofinanciamento, a galera que se auto-organiza, que institui uma tradição, que vai todo ano, que se prepara, que gasta do seu dinheiro para comprar as roupas, para manter os instrumentos e por aí vai. E o Carnaval de Recife, desde a prefeitura de João Paulo, que inclusive do PT, se estabeleceu um modelo de carnaval multicultural, que é a ideia de um carnaval que tem a dimensão do palco, do grande show, da apresentação, mas ao mesmo tempo tem os chamados polos descentralizados nos bairros e que tem muito espetáculo de cultura popular. Em Recife, o momento do carnaval é provavelmente o momento que a classe trabalhadora mais consome cultura popular. Então, no bairro que eu moro, que é um bairro proletário, um bairro que era uma vila operária, no carnaval tem um palco aqui e todos os dias, passou o horário do almoço, é maracatu, é frevo, é caboclinho, são as apresentações típicas da cultura popular pernambucana e é lotado, viu, gente? Da gente. O povo gosta, sim, de consumir cultura tradicional. Basta ter oportunidade. Mas, assim, aqui na minha casa, inclusive, durante o carnaval, não dá para dormir, não dá para fazer nada, porque o palco é bem próximo, é 3 minutos andando, e aí, enfim, é uma zoada inteira. Então, assim, é um carnaval popular, é um carnaval de baixo para cima. Há também na zona da Mata de Pernambuco, que é, inclusive, reduto histórico de votação do Miguel Arraes, uma tradição muito forte de expressões culturais de origem camponesa que sobrevivem no carnaval, como é o caso do Papangu de Bezerros, que é um dos mais famosos. Então, inclusive, é um elemento de manter a sociabilidade rural, tradições passadas de pai para filho, de mãe para filha, e que se mantém. Então, você tem um carnaval que é muito diversificado, que é bem pouco camarotizado, e que há um espaço de consumo, de valorização de cultura popular e de também de manter essas tradições. Isso por um lado. No Rio de Janeiro, aqui a gente vê um problema. No Rio de Janeiro, as escolas de samba... Tem um livro do Clóvis Moura, que é O Negro do Bom Escravo ao Mau Cidadão, que é um livro lançado no final dos anos 70, se não me falha a memória. O Clóvis Moura já faz um debate com as escolas de samba, de organizações negras surgidas no pós-abolição, acabaram sendo cooptadas por outros interesses. Esse debate sobre se as escolas de samba mantêm um caráter de auto-organização popular e negra, ele... Não, gente, só... O Carnaval da Bahia não é só Salvador. Eu citei Salvador, focando no exemplo do que é dos 3 maiores polos do Carnaval do Brasil, o mais camarotizado. Né? Mas eu já falei, inclusive, que o Carnaval da Bahia não é só camarote, não é só trio elétrico, não é só corda. Mas fecha esse parênteses. Então, já tinha esse debate sobre o caráter das escolas de samba. Evidentemente, dada a publicidade que tem o desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro, elas foram apropriadas por vários e vários interesses político-eleitorais, politiqueiros, e há interesses de bicheiros, de contraventores, de todo tipo. Isso é fato. Agora, prestem bem atenção. Causou muito impacto na percepção da gente aquela série Vale o Escrito. Né? Inclusive, o Fernando Silva, da Piauí, com aquele texto bizarro, Leandro, que você elogiou, ele cita literalmente o Vale o Escrito. Né? Veja, aquele texto ali, aquela série, ele impressionou intelectual que não conhece a história do Carnaval Carioca, porque ele faz uma leitura unilateral. Então, primeiro, você tem dezenas de escolas de samba no Rio de Janeiro, então ele cita 6, 7. Né? Então, já começa daí, vamos lá, gente. Ele cita 6, 7. Né? Então, não dá, é preciso cuidado com a ideia de... Porque é uma avaliação por amostragem, né? Não é um artigo, né? Não é uma tese. Não, perfeito, mas assim, se ele citando 6, 7, é preciso cuidado na hora de dizer que todo o Carnaval do Rio de Janeiro é dominado por bicheiro. Isso por um lado. O documentário, a série, também se faz uma abordagem muito unilateral, no sentido de dizer a influência que os bicheiros têm nas escolas de samba. Mas em nenhum momento... Qual é o documentário? Desculpa, qual é o nome do documentário? Vale o Escrito. Vale o Escrito. Mas em nenhum momento ele faz um debate sobre o limite dessa influência e como não é em si o dinheiro dos bicheiros que garante a manutenção da escola de samba, dado que toda escola de samba que existe, que é forte, ela tem seu barracão com a comunidade que se envolve,
que participa, que trabalha o ano inteiro, que ensaia, que garante a presença das pessoas. Então as pessoas falam assim, a Marquês de Sapucaí é elitizada porque o ingresso é R$800. É verdade, mas, por exemplo, a Mangueira garantiu que todo mundo da comunidade fosse acompanhar o desfile dando ingresso, percebe? Então, assim, não se fez um debate sobre o limite que está colocado dos contraventores, dos bicheiros, dos traficantes, dos milicianos e qualquer porra dessa, quando ele chega numa escola de samba, porque há uma dinâmica própria ali colocada. Então, sim, tem influência do bicheiro. É fato. Sim, tem influência da Rede Globo. Isso é fato. Agora, veja, o Carnaval do Rio de Janeiro, claramente, ele, por exemplo, não é a tônica dos samba-enredos não é o que a Globo gosta. Não é o que os intelectuais gostam. Todo ano, no Carnaval, a gente tem vários exemplos de enredos de escola de samba que falam das histórias das lutas populares, que falam de revolucionários e revolucionárias, que falam do racismo, que falam da exploração, que falam de aspectos marginalizados da cultura, da história e das lutas populares no Brasil. Então, por exemplo, a polêmica desse ano foi com a Vai Vai. O que a Vai Vai fez? Ela deu um espaço, uma visibilidade para o hip hop, fundamentalmente para o álbum Sobrevivendo no Inferno Racionais, que aquilo não é a tônica da grande mídia. Pelo amor de Deus, gente. Onde é que a grande mídia faz debate sério sobre periferia, sobre violência policial, sobre cultura negra, sobre o massacre do Carandiru? Percebe? Então, assim, há contradições, há problemas. O discurso de que o carnaval carioca está resumido a negócio de bicheiro é um discurso antigo, Leandro. É como eu falei no texto, você e o Kiko têm idade para lembrar que a Globo acusava o Brizola e o Daci disso quando o Brizola tentou tirar o carnaval da Rede Globo, inclusive a Rede Globo boicotou a construção do sambódromo, não transmitiu, quem transmitiu foi a Rede Manchete. Verdade. O argumento contra o Daci, contra o Brizola, é que carnaval era coisa de bandido, porque os bicheiros controlam o carnaval. Esse argumento é antigo. Esse argumento é antigo. Então, assim, tem sim problemas, tem sim contradições, tem sim, porque a gente vive numa sociedade neoliberal, então tem camarotização, tem elitização. Agora eu chamo para a gente olhar por outro prisma. Vamos olhar por outro prisma, Leandro. O carnaval é uma das coisas menos mercantilizadas do Brasil. A gente vive num país que tudo está sendo privatizado, inclusive presídio. Percebe? O carnaval ainda é uma festa que tem muito apelo popular, que tem muita auto-organização de baixo, que tem muito o próprio povo organizando as festas a partir dos blocos, a partir das marchinhas, a partir enfim, dos desfiles auto-organizados. O carnaval é uma das poucas festas que você consegue sair para brincar tendo só R$10 no bolso para tomar uma água. Porque você vai ver o show, você vai conversar com as pessoas, você vai ouvir música, você vai se divertir e por aí vai. Então, há contradições, há problemas, mas resumir o carnaval a uma festa só elitista, uma festa da Rede Globo, uma festa de bandido, é criminalizar uma das mais importantes expressões culturais auto-organizadas do povo trabalhador do Brasil. Isso por um lado. Porque, por exemplo, no caso de São Paulo, a Vai Vai. A Vai Vai ela não só incomodou por causa do samba-enredo. A Vai Vai é um espaço muito importante de combate à gentrificação do centro de São Paulo, porque onde ela tem seu barracão, ela aglutina milhares de trabalhadores e trabalhadoras, negros, inclusive, boa parte deles, que estão ali no centro, próximo, né, na zona expandida, no Bexiga e por aí vai, que a especulação imobiliária é doida para tirar a Vai Vai de circulação e mandar para os infernos da periferia de São Paulo. Então é um espaço de ocupação do território, é um espaço de resistência. Não é verdade que o Carnaval de Salvador é só responsabilidade da prefeitura. Não é verdade. Viu, gente? Esse é o argumento básico que se dá sobre essa questão. Acho que, na verdade, porque assim, a prefeitura é que determina, por exemplo, em Salvador, qual a cerveja que as pessoas vão tomar. E antigamente, eu sou de Salvador, pulei muitos carnavais em Salvador, era um carnaval muitíssimo mais democrático, não tinha camarote. E as pessoas levavam para vender o que quisessem, onde quisessem, a cerveja que quisessem. Tal. Hoje tem que ser o patrocinador que foi bancado. As pessoas entram 1h da manhã numa fila para serem atendidas 11 horas da manhã, para pegarem uma autorização para vender a cerveja que foi autorizada. Então, assim, há muitos problemas, é verdade. Assim, eu acabei generalizando porque eu acho que às vezes é preciso, para dar
o foco no problema, fazer uma certa generalização. Você viu, por exemplo, que o Araqueto quase não saiu no Carnaval de Salvador porque queriam pagar uma miséria à prefeitura. E os caras não vamos, então. Não vamos fazer. Aí tiveram que voltar atrás por causa da repercussão nas redes sociais. Não foi porque decidiram valorizar o Araqueto. Nação Zumbi aqui em Recife. Teve um ano, acho que foi 2019, 2018, que eles não iriam tocar porque a prefeitura estava tirando de barato. Não, é muita luta. Então, por exemplo, aqui em Recife, é um carnaval que valoriza muito as expressões tradicionais da terra, mas artista da terra não tem camarim, não tem espaço para descansar, o som é ruim, show correndo, o valor do cachê é muito pequeno, o valor atrasa, demora 7, 8 meses, 1 ano para pagar. Salvador tem esse problema também. Vários problemas. Agora sim. Mas não com né? Não com Cláudia Leite. A Cláudia Leite, aliás, que mudou a letra de uma música, você viu? Exato. Para tirar Iemanjá e botar Jesus. E aquela granada que a Baby Consuelo, a Baby do Brasil, explodiu no Carnaval de Salvador, que foi assim, um ataque evangélico. Então, não tem como você dizer, inclusive, frente a esses exemplos que você está citando, que o Carnaval não está sob ataque. Uma das coisas mais absurdas que o Kiko falou, inclusive, é que o Carnaval não está sob ataque. Gente, em Campina Grande, o prefeito queria proibir o Carnaval. Foi a briga do fim do mundo para conseguir manter o Carnaval em Campina Grande, que é uma das cidades mais importantes da Paraíba, percebe? Não é a capital oficial. Mas sim, é a segunda cidade da Paraíba. É a segunda cidade, né? Assim, a gente teve o bolsonarismo, que passou 4 anos demonizando a cultura popular e não fez do ataque ao Carnaval o esporte principal, porque não teve em vários anos, por causa da pandemia. A gente acabou de ter no Rio de Janeiro a prefeitura de Crivella, né? Que a gente sabe tudo que ele fez de esforço para tentar atacar o Carnaval. A gente tá vendo atacar vai. A gente está vendo, inclusive, gente propondo que o município de São Paulo, a prefeitura, corte todo e qualquer financiamento público a vai como uma forma de punir a escola, pois exercer sua autonomia cultural e criativa de escolher o enredo que ela bem entender. Então, assim, como é que não tem ataque ao Carnaval? Isso por um lado, Leandro. Por outro lado, veja, o Kiko, patrãozinho aqui do DCM, o Kiko ele tem uma mania feiosa de comentar autores e autoras que ele não leu. O Kiko já fez isso naquele negócio com Hannah Arendt, que ele veio aqui falar que o Jones é hater de Hannah Arendt. Hate não, eu sou crítico, eu estudo, eu tenho um livro publicado, faço debate, sustento com qualquer pessoa, inclusive já debati com... Ele falou que você era hater da Hannah Arendt? Hater da Hannah Arendt. Hater da Hannah Arendt. Já debati, inclusive, com vários professores que são fãs estudiosos da Hannah Arendt e eu sustento as minhas críticas, percebe? Aí o Kiko veio falar do Simas, pelo amor de Deus, Leandro, veja, Simas é um grande historiador. Tenho vários livros dele aqui em casa, inclusive alguns deles dados pelo meu amigo Gabriel Deslandes. Simas é um grande historiador e um grande pensador. O que o Simas faz desde, por exemplo, para quem é das ciências humanas, da história, conhece a obra do Edward Thompson, né? O Edward Thompson ele deixou célebre uma abordagem que é a história dos de baixo. Então, na hora de olhar a perspectiva histórica, você procura fazer uma análise da construção dos de baixo, dos explorados e oprimidos, dos sentidos que a classe trabalhadora, no seu fazer histórico, dá aos processos históricos para além dos interesses do mercado capitalista e do poder burguês institucionalizado. Então, o Simas ele tenta pegar as contradições da perspectiva popular do carnaval, como é que a classe trabalhadora consegue dar sentido a essa festa, como é que ela interpreta, como é que ela constrói, como é que ela vive, para além da institucionalização que existe ali e da própria, enfim, da própria cooptação do mercado capitalista, das empresas de cerveja, de patrocínio, da Rede Globo, e por aí vai. Então, o Simas é um cara muito bom. Simas é um grande intelectual. O que aconteceu com o Simas, Leandro, é que muita gente ficou com ciúme, com inveja do Simas. É o caso por exemplo, daquele Fernando Silva lá da Piauí. É o caso do Luiz Felipe Miguel. Muita gente ficou com ciúme do Simas, porque o Simas aparece no documentário Vale o Escrito. É um documentário que estourou, que fez muito sucesso. O Simas ficou mais conhecido ainda. Simas não é professor universitário, veja que pecado. O cara escreve livro que essa porra é muito bem vendido, mas não é professor universitário, é professor de escola básica. É um cara que você encontra nos bares do Rio de Janeiro, se for no Amarelinho, se for na Lapa, no Chimeninho, você vai encontrar o Simas na Pedra do Sal tomando uma cerveja, né? Então, assim, as pessoas ficaram com ciúme, né? As
pessoas ficaram com ciúme do Simas. E aí, por isso que no carnaval todo mundo começou a bostejar em cima do Simas, pegando coisas dele, não sei o quê, papapá, pipipi, papapá. Mas Simas é um grande pensador, é um cara muito, muito rigoroso e que vale muito a pena ser lido. Melhoras aí com o Kiko, inclusive. Eu queria muito continuar essa conversa do carnaval, mas eu não posso prescindir de falar com você, e daqui a pouco vai estourar nosso tempo, que eu queria muito conversar sobre essa questão do sionismo, né? Principalmente do sionismo na mídia brasileira, né? Esse ataque do sionismo pela mídia brasileira, junto, em conluio claríssimo, à luz do dia, com a extrema-direita, inclusive bolando um impeachment para o Lula. E essa reação suave, quando não omissa, de grande parte do PT, do governo, diante de um discurso que me pareceu um discurso muito forte, histórico e corajoso de Lula. Eu queria saber qual é a sua avaliação sobre isso. Leandro, minha avaliação é que esse episódio provou um ponto que eu digo há muito tempo, né, Leandro? Veja, eu digo há muito tempo que, veja, a correlação de forças no Congresso é um problema, sabe? É um problema, inegável. Temos poucos deputados, poucos senadores, mas é falso resumir tudo ao problema da correlação de forças no Congresso. O que foi que a gente viu agora, Leandro? A gente viu o presidente Lula ter uma posição muito importante, uma declaração muito boa, uma declaração muito dura e necessária. Em seguida a isso, como era de se esperar, o presidente Lula passou a ser atacado. O que foi que aconteceu domingo, Leandro? Domingo. Sônia Guajajara se pronunciou, Paulo Teixeira e Paulo Pimenta. Domingo foi isso. E aí os deputados começaram a se pronunciar. O Glauber Braga, Samia Bonfim, Lindenberg, Gleisi, Fernanda Melchiona, a turma mais combativa que inclusive está sempre falando. Perfeito? Quando a gente foi dormir, veja, o Lula tem 36 ministros, se não me falha a memória. Né? 36 ministros. Tava mais de 90% deles calados. As lideranças partidárias da tal da Frente Ampla, lideranças do PDT, do PSB, do PCdoB, estavam calados. Aí o camarada Fufuca vai lá, solidariza. Chuta o pau do barraco. Solidariza com Lula. A Aniele Franco tá calada até agora, pelo menos até onde eu vi. O Fufuca, o Padilha falou à noite no Roda Viva, que fez uma boa defesa, inclusive, uma boa posição. Deu uma rasteira ali na repórter. O Silva Almeida demorou 72 horas para se pronunciar e escrever um texto em javanês, que enrolava mais que tudo, não falava de genocídio, não falava de massacre, mas não falava de sionismo, assim, uma posição muito ruim, muito ruim. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, simplesmente ficou calado na segunda-feira e foi lamentar a morte de Abílio Diniz. Sabe? O Haddad também. O Haddad primeiro lamentou a morte de Abílio Diniz. O Haddad também. O José Guimarães, líder do governo na Câmara, só postou um cardzinho, Lula tem razão, e morreu aí, sabe? Os intelectuais, uma chuva de silêncios, quando não atacaram a posição de Lula, foi o caso da Lília Muniz Schwartz, por exemplo, que foi atacar a posição de Lula. Resumo da ópera. Veja, passados 3 dias da declaração de Lula, a defesa mais contundente na institucionalidade brasileira da fala do presidente é de um senador do PSD, um partido de direita, me refiro ao senador Omar Aziz. Isso. Então veja, gente, veja. É muito gostoso, é muito fácil colocar a culpa de tudo na correlação de forças do Congresso. Mas o que a gente vê é uma frouxidão generalizada. É homens e mulheres que não honram as calças que vestem, gente que não tem princípio, que não tem fibra moral, gente que faz de tudo para ter uma pontinha na Globo, para ser elogiado pela Folha de São Paulo. O deputado Orlando Silva, do PCdoB, a grande contribuição dele foi dizer: o Holocausto é o Holocausto. E aí a Folha de São Paulo noticiou. Orlando Silva discorda de Lula. Ganhou uma manchete. Ganhou a manchete na Folha de São Paulo, ficou feliz. Então, assim, é gente desossada, sem sangue nas veias, que não tem coragem, que não tem compromisso, que não tem seriedade, que esperou esse tempo todo
é o Lula se pronunciar, e quando o Lula se pronunciou, não sustenta a posição do presidente. Não sustenta. Veja, o companheiro Guilherme Boulos, ele até, inclusive, ele inventou uma coisa que eu achei... O Boulos foi demais aquilo. Não, né? Eu achei fantástico. Sabe o que foi, Leandro? Que ele fala assim... Que não sou prefeito de Tel Aviv, não sou candidato a prefeito de Tel Aviv. Só que o Boulos ainda é deputado federal, viu, gente? Até então era líder de bancada. Passou hoje para Erika Hilton. Até então era líder de bancada e presidente da Federação Pessoal Rede. Pré-candidato, não deixa de ser deputado se for não, viu? Só entrega o mandato, se não me falha a memória, em junho ou julho, só se licencia do mandato para disputar a eleição. Então assim, gente. Então, assim, veja, eu espero que vocês tenham percebido como é cômoda e mentirosa a ideia que todo o problema do mundo é a correlação de forças no Congresso, porque só tem gente frouxa, oportunista e quinta coluna nesse tal de campo progressista. Sabe? É impressionante como essa gente não tem princípio. E não só não tem princípio, Leandro, não só não tem princípio. É uma gente que ela é incapaz de fazer correlação de forças. Eu estava dando uma entrevista ontem, aí me perguntaram assim, o que é que você acha da crise diplomática? Eu falei assim, veja, não tem crise. Fez um histerismo na mídia burguesa brasileira, mas ontem, Leandro, se tu entrasse no Hertz, que é o principal jornal de Israel, que é tipo a Folha de São Paulo deles, não tinha uma notícia de capa, Leandro. Não tinha uma notícia de capa. Se tu entrasse ontem no Le Figaro, no The New York Times, nos jornais internacionais de maior peso, tu ia ver umas noticinhas ali, mas ninguém no mundo, ninguém estava dando com uma crise diplomática, como, ai meu Deus, não sei o quê. Tava todo mundo, claro, repercutindo a declaração, dizendo o que aconteceu, noticiando, mas assim, só se falava em crise diplomática no Brasil. Sim. Entende isso? Uma agenda da mídia brasileira. Da mídia brasileira, que inclusive repercutiu a declaração mais mal do que a mídia de Israel. Gente! Sim. Gente, assim, a Folha de São Paulo, o Estadão, a Veja, a Globo... Os editoriais. O que nos coloca, Jones, uma outra discussão que eu sempre coloco aqui para desagrado da torcida do Vitória. Não adianta, assim, o Paulo Pimenta fez uma declaração rápida, corajosa, de apoio e tal, mas não adianta fazer isso e continuar botando dinheiro para esses caras, principalmente no Grupo Globo. Ano passado você está financiando uma mídia inimiga do país e que agora está em conluio claro, explícito, com a extrema-direita para derrubar o Lula. Então, faz sentido isso, Jones? Mas aí, Leandro, não faz sentido, mas veja, o PT é isso, viu? O PT aprovou uma nova lei de radiodifusão agora em janeiro, em que aumentava o direito de concessão para cada CNPJ. Então, antes o CNPJ poderia ter, eu acho que era 10 concessões de TV e passou até 20, 6 concessões de radiodifusão e passou até 20. Veja, foi aprovado. Aumentou a concentração. Aumentou a concentração da comunicação. Ano passado a Rede Globo ganhou mais de 50 milhões. Percebe? Então, assim, veja, a própria pauta da democratização da comunicação, essa pauta saiu, inclusive até do escopo dos deputados. Desapareceu. Sumiu. Então, assim, qual é o meu problema, Leandro? Veja, não sei se você viu, o presidente da Colômbia, sexta-feira passada, ele soltou um pronunciamento público acusando as empresas privadas da saúde de querer barrar a criação do SUS na Colômbia, dizendo que as empresas não querem o sistema público porque elas estão ganhando muito dinheiro com isso, se aproveitando do desespero do povo, esfolando o povo e chamando o povo para ir para as ruas para pressionar o Congresso para aprovar a criação do SUS na Colômbia, o Sistema Nacional Único de Saúde. Veja, o Petro tem na base dele menos deputados que o Lula tem aqui no Brasil. E não venha nenhum miserável me dizer que a Colômbia é um país menos conservador que o Brasil. Não faça isso, não cometa esse pecado. A Colômbia tem, na primeira vez na história agora, um governo de esquerda. Nunca chegou nem sequer perto, porque toda vez que tinha alguém minimamente progressista, eles matavam. E tentaram matar o Petro antes da eleição, percebe? Então, assim, o Petro com menos deputados,
com toda a mídia burguesa contra, a Colômbia crivada de bases militares dos Estados Unidos, tá o Petro chamando o povo para as ruas para brigar por um sistema público universal de saúde e apontando o dedo para as empresas, dizendo assim, as empresas querem impedir a aprovação disso para você continuar se lascando, pagando por saúde privada, sabe? Então, assim, todo canto se compra briga, se politiza, se mobiliza, se debate, se enfrenta, menos no Brasil. Aí, quando tem uma briga, que foi uma posição, repito, muito boa do presidente Lula, todo mundo corre. Todo mundo fica calado. Todo mundo é medroso. A ministra Nelly Franco... Leandro, eu vou até falar mais devagar agora. A ministra Nelly Franco, ela está calada até agora sobre o decreto 11.498 que permite a privatização de presídio. Ela não deu uma única palavra. Né? O Silvio Almeida se posicionou bem. O Silvio Almeida se posicionou. A ministra estava com Lula em África quando Lula deu aquela declaração. A ministra simplesmente está calada. Se você for nas redes sociais da ministra, pega o arroba dela lá e coloca lá, gente, Palestina. Palestina. Não tem nada. Não tem nada. Percebe? Então, assim, é muito gostoso a versão. Não, a correlação de forças é desfavorável. Normalmente, isso é desculpa de quem é rendido, de quem é covarde e de quem não cumpre nenhuma briga. A gente deveria apoiar, com todo gosto agora, a posição do presidente Lula e deveria cobrar o rompimento das relações com Israel. Sustentar a posição do governo e cobrar o rompimento das relações com Israel. Ô, Jones, tem um descompasso entre esse discurso do Lula, esse discurso corajoso do Lula, e a maneira como o Itamaraty se comporta, porque esse embaixador de Israel é um delinquente que se reuniu com o Bolsonaro dentro do Congresso Nacional, um opositor inelegível, delinquente de extrema-direita, dentro do Congresso Nacional, não foi sequer de um Estado. E ele continua. Agora estava para aceitar o convite para ir para esse negócio no dia 25. Não vai mais, ou pelo menos disse que não vai, mas mesmo assim já era para ter expulsado esse sujeito há muito tempo do Brasil. Aliás, eu queria que você falasse também do dia 25, como é que você coloca em perspectiva essa tentativa do Bolsonaro de amalgamar a base social dele nesse dia. Veja, Leandro, eu acho que você fala muito bem quando diz que esse sujeitinho deveria ser expulso do Brasil. Porque vamos lembrar, né? A Polícia Federal Brasileira foi usada naquela operação Tabajara não, que o povo não gosta, com razão. Naquela operação, naquela pataquada, naquela armação, né? Em que o Hezbollah atua no Brasil. Naquele momento, o embaixador de Israel no Brasil disse o seguinte: se o Hezbollah atua no Brasil e quer praticar atentado contra os judeus, é porque tem alguém no governo brasileiro encobrindo. Uhum. Ele acusou o governo brasileiro de encobrir tentativa de atentado contra judeus. Só pelaquilo ali deveria ser expulso do Brasil. Diz assim, vaza, esse sujeito nunca mais pisa aqui. Por aquilo ali. Então, inclusive, é mais uma prova, Leandro, que conciliar demais nunca dá certo, né? Porque a conta sempre chega. Isso por um lado. Por outro, veja, eu acho que o Bolsonaro, ele é muito perigoso, porque o Bolsonaro, ele tem uma lógica que, ao meu ver, é correta. Ele faz com propósitos fascistas, mas é uma lógica correta, que o Bolsonaro não confia nas instituições. Então, ele vê que o negócio está apertando para o lado dele, ele vai e chama um ato de rua para fazer pressão. Aí tem gente que tira onda com ele, fala que não vai dar ninguém, não sei o quê. Veja, não importa se vai dar ninguém ou não, se vai ser cheio, se vai ser vazio. O que importa é a lógica que ele está colocando. Ele está trabalhando um discurso que está sendo injustiçado para formar uma base. Reforçar uma base fanatizada que pode fazer atos extremos caso ele seja preso. Então ele está jogando com a possibilidade de ameaça. Ele está jogando com a possibilidade de caos. E isso dá certo, Leandro. Porque na semana passada saiu vários editoriais da mídia burguesa dizendo que não seria bom para o Brasil Bolsonaro ser preso, porque isso ia colocar mais fogo no Brasil, que isso ia aumentar a polarização. O Mangabeira Unger,
aquela cópia mal feita de Gilberto Freire, que não tem o que fazer na vida, veio com essa conversa também. Um habeas corpus preventivo para Bolsonaro, porque se Bolsonaro for preso, vai aumentar a polarização. Então, Bolsonaro ele quer aumentar a temperatura política, ele quer cada vez mais forçar um discurso que está sendo preso injustamente, ele quer mobilizar cada vez mais sua base, porque ele quer ver o circo pegando fogo. Ele quer ver gente morrendo na rua, ele quer ver tiro, ele quer ver confusão, para dizer assim, ó, tá vendo? Ó, não pode, né? Vamos fazer um processo de pacificação? Vamos fazer um processo de anistia? Vamos pacificar o Brasil? Então, assim, é uma tática muito perigosa, muito inteligente. A gente não tem que estar, Bolsonaro vai fazer um ato, vai dar ninguém. Se der 1.000 pessoas, já é muito bom para eles e ruim para a gente. Percebe? Tá certo. Agora, deixa eu falar, você viu que estão ressuscitando os protocolos do Sábio do Sião estão sendo ressuscitados para mostrar que, na verdade, os comunistas são antissemitas, Stalin era antissemita, Lenin era antissemita, e, portanto, há uma tradição de antissemitismo na história, e o PT e o Lula, que são comunistas, também são antissemitas. Assim, a gente sabe, é ridículo e tal, mas é impressionante como essas coisas, Jones, ainda têm uma enorme aderência, porque tem uma ajuda, quando não explícita, mas de uma forma subreptícia, mais eficiente, da mídia brasileira. Sim. Né? Então, assim, você, que além de ser um historiador, é um pensador marxista, você podia explicar para a gente qual foi essa relação exatamente da União Soviética, do socialismo, com a questão judaica, do ponto de vista do antissemitismo? Veja, antes de tudo, ontem, Leandro, eu lancei um vídeo no meu canal. Quando acabar a programação do DCM, vocês deem uma assistida, que o título está como Modernidade, Colonialismo e Barbárie, em que eu faço uma análise sobre um ponto que você estava comentando, que é esse mito, essa mentira de dizer que o Holocausto é um evento único, incomparável, que nunca aconteceu nada semelhante na história da humanidade e por aí vai. E aí, nesse vídeo, eu faço um debate também, Leandro, que é a Rússia czarista, até o aparecimento do nazismo, era o regime mais antissemita de toda a Europa. Presta atenção, gente. A Rússia czarista era o regime mais antissemita de toda a Europa. A polícia secreta do czar perseguia judeus. Era comum ter os prógons, os massacres contra judeus na Rússia czarista. Milhares presos, torturados, exilados, assassinados. A Rússia czarista era apoiada por todo o Ocidente liberal, né? Apoiada pela Inglaterra, apoiado pela França, apoiado pelos Estados Unidos e por aí vai. Quando acontece a Revolução Russa, o discurso nos dois lados do Atlântico, nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, era que a Revolução Russa era uma conspiração judaico-bolchevique. Atenção! Esse era o discurso do Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos. Esse era o discurso do Winston Churchill, da Inglaterra. Esse era o discurso na França. Esse era o discurso do Henry Ford. No pós-revolução russa, o protocolo dos sábios de Sião voltou a circular com força. É um documento antissemita totalmente falso, publicado em 1919, que no pós-revolução russa voltou a ser publicado. Quando acontece a Revolução Russa, em seguida, como a gente bem sabe, tem a Guerra Civil, né? E monta-se o Exército Vermelho para defender a Revolução e o Exército Branco, apoiado por mais de 20 países capitalistas do mundo, entre eles Estados Unidos, Inglaterra, França, Holanda e tudo que você imaginar. O Exército Branco fazia como elemento central do discurso antissemita, alegando que Lenin, que Trotsky, que Stalin, que Kamenev, que Zinoviev, todos eram judeus, e boa parte dos bolcheviques era realmente de família judaica. Trotsky era de origem judaica, por exemplo, e difundindo o antissemitismo. Tem até, Leandro, isso tem no YouTube legendado, um famoso discurso que Lenin fez, foi gravado em disco, sobre o antissemitismo para distribuir para as massas trabalhadoras, né? Falando que não podemos tolerar o antissemitismo, ele tem que ser combatido e por aí vai. Quando a União Soviética é formada, a primeira experiência de formação do Estado judeu no mundo é na União Soviética.
né, em Biraborjan. Provavelmente a pronúncia do nome está errada, que é um nome muito difícil de falar, mas é por aí, no extremo oriente da União Soviética, no final dos anos 20, em que você tem uma experiência de tentativa de formar uma república autônoma de judeus na União Soviética. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho tinha seções de judeus que eram organizados para enfrentar Hitler. União Soviética, essa que foi quem derrotou o nazismo, percebe? Então, assim, há episódios de antissemitismo na União Soviética, há o complô dos médicos do Stalin, por exemplo, no pós-Segunda Guerra Mundial, tem um forte componente de antissemitismo. Já no processo da montagem do Estado de Israel, quando começou a ter uma campanha muito forte para a imigração de judeus da União Soviética para Israel, especialmente judeus com curso superior, especialistas e tal, né, que se configurava na prática como uma fuga de cérebro, a União Soviética teve vários problemas com esse movimento imigrantista judeu. Então, assim, há problemas históricos. Agora, veja, durante toda a primeira metade do século XX, a União Soviética era dos países importantes no mundo o único que não tinha o antissemitismo institucionalizado e tolerado. O único. Compare com a França, compare com a Inglaterra, compare com os Estados Unidos, comparem com a Alemanha, comparem com a Itália, assim, era o único que não... Tanto é assim, Leandro, pronto, a gente falou da Hannah Arendt. A Hannah Arendt, antes de ela ir para os Estados Unidos e começar a Guerra Fria, a Hannah Arendt dizia que a União Soviética era o melhor exemplo do mundo inteiro de convivência democrática entre diferentes povos e nacionalidades, e que a União Soviética tinha conseguido resolver o problema da opressão nacional e que era um lar seguro para os judeus. Isso foi a Hannah Arendt antes da Guerra Fria. Tanto é assim que o primeiro plano de trabalho do livro, As Origens do Totalitarismo, era uma história do imperialismo e do colonialismo, porque para Hannah Arendt não dava para falar do antissemitismo sem falar do imperialismo e do colonialismo. Aí depois ela vai para os Estados Unidos, começa a Guerra Fria, ela muda a análise, muda o plano de trabalho do livro, inclusive quem lê o livro percebe que tem uma desconexão aberta entre as duas primeiras partes e a última parte, elas não dialogam, não tem nada a ver. Quando ela inclui o stalinismo como projeto de autoritarismo. É de totalitarismo, exatamente. Então, veja, isso é falso, sabe? Não é uma questão de antissemitismo, é uma questão de oposição a um projeto sionista. Agora, veja, aqui tem uma questão. Não existe sionismo de esquerda. Tem um rapaz que já veio aqui no DCM, Pietra alguma coisa, que eu talvez eu esqueça o nome dele, que está escrevendo coisas incríveis. É um picareta do pior tipo, é um farsante, uma figura ignorante, uma figura que mente descaradamente, fez um debate com Breno Altman, Breno refutou todos os pontos dele, ele ficava ensaboando, não, mas Breno, eu acho que você é uma pessoa que tem muito conhecimento, nós precisamos encontrar no meio termo, encontrar uma saída, e Breno dizia, não, mas o sionismo é um projeto racista, o sionismo é um projeto colonial, que sempre foi, não sei o quê. Ele, não, mas Breno, mas veja bem, é um picareta, do pior tipo, sabe? E aí, na hora que o bicho pega, é que você vê que esse tal de sionista de esquerda não tem nada, é só sionista mesmo.